O caseiro que herdou uma cabana, e descobriu um segredo que mudaria sua vida para sempre. Miguel nunca imaginou que aquela chave enferrujada guardada na gaveta do escritório do seu patrão fosse mudar completamente o rumo da sua vida. Depois de trabalhar por 23 anos como caseiro da fazenda dos Albuquerque, cuidando de cada cerca, cada animal, cada pedaço de terra como se fosse seu, ele finalmente recebeu a notícia que o deixou sem palavras. O velho senhor Albuquerque havia falecido, e no testamento constava algo inesperado: Miguel herdaria a pequena cabana no alto da montanha, aquela mesma propriedade que ele nunca havia visitado em todos esses anos de trabalho. Era estranho, você não acha? Por que exatamente aquela cabana? O senhor Albuquerque tinha filhos, sobrinhos, uma família inteira que poderia ter ficado com qualquer pedaço daquela vasta propriedade. Mas não. Ele escolheu deixar especificamente aquela cabana isolada para o caseiro. E mais estranho ainda, e no envelope junto com a escritura havia um bilhete escrito à mão com apenas 3 palavras: Me perdoe, minha filha. Miguel segurou aquele papel por longos minutos tentando decifrar o que aquilo significava. O senhor Albuquerque nunca havia mencionado ter uma filha. Nos anos todos de convivência, ele só falava dos 2 filhos homens que moravam na capital e raramente visitavam a fazenda. Uma filha? Que filha? A curiosidade consumia Miguel enquanto ele dirigia pela estrada de terra que subia a montanha. Era início de outono e as folhas começavam a ganhar tons dourados, criando um tapete crocante sob os pneus do seu velho caminhão. A cabana ficava a quase 1 hora da sede da fazenda, escondida entre pinheiros centenários e cercada por um silêncio que parecia guardar segredos antigos. Quando finalmente avistou a construção de madeira, seu coração acelerou. Fumaça saía da chaminé. Alguém estava lá. Miguel estacionou o caminhão e ficou observando por alguns instantes, sem saber exatamente o que fazer. Seria um invasor? Mas quem invadiria uma propriedade tão isolada? E aquela fumaça sugeria que quem quer que estivesse lá não era um visitante ocasional. Era alguém que vivia ali. Com passos cautelosos, Miguel se aproximou da porta de entrada. Podia ouvir vozes infantis lá dentro, risadas abafadas de crianças brincando. Seu punho hesitou no ar antes de finalmente bater 3 vezes na madeira gasta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As vozes cessaram instantaneamente. Miguel conseguia sentir o medo do outro lado daquela porta, podia praticamente ouvir corações acelerados e respirações contidas. Bateu novamente, dessa vez mais suave. Passos lentos se aproximaram. A porta se abriu apenas uma fresta, presa por uma corrente de segurança. E então Miguel viu os olhos. Olhos verdes e assustados de uma mulher que devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um coque bagunçado, o rosto pálido marcado por uma expressão de puro terror. "Quem é você?", perguntou ela com a voz trêmula, segurando a porta como se aquilo fosse protegê-la de alguma ameaça. Miguel tirou o chapéu em um gesto respeitoso. "Meu nome é Miguel. Eu era caseiro do Sr. Albuquerque. Ele faleceu há 2 semanas e deixou esta cabana para mim. Eu não sabia que havia alguém morando aqui." A mulher ficou pálida. Tão pálida que Miguel achou que ela fosse desmaiar. Ela segurou a porta com mais força e fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ele morreu?" A voz dela era apenas um sussurro quebrado. "Sim, senhora. Sinto muito se ele era conhecido seu. Era meu pai." Aquelas 3 palavras caíram como uma bomba entre eles. Miguel sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A filha. Aquela era a filha que o Sr. Albuquerque havia mencionado no bilhete. E agora tantas coisas começavam a fazer algum sentido, mas ao mesmo tempo levantavam 1000 outras questões. A mulher abriu a porta completamente, permitindo que Miguel entrasse. A cabana era simples, mas aconchegante. Um fogo crepitava na lareira, havia brinquedos espalhados pelo chão de madeira, desenhos infantis pendurados nas paredes. E no canto da sala, abraçados um ao outro, 2 garotinhos olhavam para Miguel com olhos arregalados. Um devia ter uns 6 anos, o outro não mais que 4.
Eles são seus filhos? Perguntou Miguel, tirando o chapéu. A mulher assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Se chamo Helena. Helena Albuquerque. E estes são Pedro e Lucas. Miguel observou os meninos e depois voltou seu olhar para Helena. Há quanto tempo vocês moram aqui? 3 anos. Helena se sentou em uma cadeira de madeira, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. 3 longos anos escondida nesta montanha, fugindo de um passado que quase nos destruiu. E então Helena começou a contar sua história. Uma história que Miguel jamais imaginaria ouvir, repleta de reviravoltas que pareciam saídas de um romance, mas que eram dolorosamente reais. Helena havia se casado aos 22 anos com um homem chamado Ricardo. No início, ele parecia perfeito. Charmoso, atencioso, bem-sucedido nos negócios. Mas logo após o casamento, a máscara caiu. Ricardo era violento, controlador, possessivo. Ele a isolou da família, controlava cada centavo que ela gastava, verificava seu telefone constantemente. Quando Helena engravidou de Pedro, achou que as coisas melhorariam. Mas pioraram. As agressões se intensificaram. Ricardo a culpava por tudo, desde problemas no trabalho até o choro do bebê. Helena vivia em um estado constante de terror, andando em cascas de ovos, tentando não provocar a fúria do marido. E o pior é que ela havia se afastado tanto da família que não sabia a quem recorrer. Quando engravidou de Lucas, Helena tomou uma decisão. Ela precisava fugir. Não apenas por ela, mas pelos seus filhos. Ela não queria que eles crescessem vendo o pai agredir a mãe, não queria que eles aprendessem que aquilo era normal, que amor significava a violência. Uma noite, enquanto Ricardo estava em uma viagem de negócios, Helena pegou os meninos e fugiu. Tinha apenas algumas roupas, um pouco de dinheiro que havia economizado em segredo durante meses, e um endereço. O endereço desta cabana. Você sabia que ela existia? Perguntou Miguel, completamente absorto na história. Helena balançou a cabeça. Meu pai e eu estávamos brigados há anos. Quando decidi me casar com Ricardo contra a vontade dele, tivemos uma discussão terrível. Papai dizia que via algo de errado naquele homem, mas eu era jovem, apaixonada, achava que sabia tudo. Disse coisas horríveis para ele, coisas que jamais deveria ter dito. Ele me disse que as portas da família estariam sempre abertas, mas eu era orgulhosa demais para voltar e admitir que ele estava certo. E então como descobriu sobre a cabana? Alguns meses depois que me casei, recebi uma carta. Era do papai. Ele não mencionava nossa briga, não dizia eu avisei. Apenas me contava sobre esta cabana, dizia que era um lugar seguro, um refúgio que a família tinha há gerações. E terminava a carta com uma frase que eu nunca esqueci: se algum dia o mundo ficar pequeno demais, você sabe onde me encontrar. Miguel sentiu um nó na garganta. O Sr. Albuquerque nunca havia mencionado nada disso, mas agora ficava claro por que aquele homem quieto e reservado às vezes ficava olhando para as montanhas com um ar tão melancólico. Guardei aquela carta por anos, continuou Helena. E quando precisei fugir, quando não tinha mais nenhum lugar para onde ir, me lembrei dela. Peguei os meninos no meio da noite e dirigi até aqui. Estava trancada, mas consegui arrombar uma janela. Achei que ficaria apenas alguns dias, até descobrir o que fazer. Mas então encontrei outra carta aqui dentro, sobre a mesa. Era recente, datada de apenas alguns dias antes. E o que dizia? Dizia que ele sabia que eu viria. Que havia mantido a cabana preparada para mim todos esses anos. Havia comida nos armários, roupas de cama limpas, lenha empilhada. E no final dizia: e fique o tempo que precisar. Você está segura aqui. Eu cuido de tudo. A voz de Helena falhou e ela começou a chorar. E ele cuidou mesmo. A cada mês, eu encontrava mantimentos na varanda. Nunca o vi, ele respeitou meu espaço, minha necessidade de me esconder. Mas sabia que era ele. E em cada entrega havia um bilhetinho. Às vezes apenas um eu te amo. Outras vezes conselhos, palavras de encorajamento.
Mas nunca exigiu que eu descesse a montanha, nunca me pressionou a enfrentá-lo. Apenas me amou à distância, me protegeu, me deu o tempo que eu precisava para me curar. Miguel precisou se sentar. A revelação era avassaladora. Durante 3 anos, o Sr. Albuquerque havia guardado aquele segredo. Durante 3 anos, ele havia protegido a filha e os netos sem dizer uma palavra sequer a ninguém. Quantas vezes Miguel o havia visto carregando caixas para o caminhão, dizendo que ia verificar as cercas do alto? Quantas vezes o velho havia subido aquela montanha sozinho, sob sol ou chuva, para garantir que sua filha e netos estivessem bem? E o Ricardo? Perguntou Miguel. Ele a procurou? Helena assentiu sombriamente. No início, sim. Foi terrível. Ele foi até a casa do papai, fez escândalo, ameaçou processos. Mas papai o enfrentou, disse que não sabia onde eu estava. E era verdade, tecnicamente. Ele não sabia onde eu estava quando Ricardo apareceu lá. Ricardo contratou detetives, mas nunca conseguiu me rastrear. Esta cabana nem mesmo está registrada no nome da família, pertence a um traste antigo. É invisível nos registros públicos. Vocês já conversaram, você e seu pai? Perguntou Miguel. Uma vez. 6 meses depois que cheguei aqui. Ele subiu a montanha e bateu na porta, exatamente como você fez hoje. Nos abraçamos e choramos por horas. Pedi perdão por todas aquelas coisas horríveis que disse, e ele pediu perdão por não ter insistido mais, por não ter me protegido melhor. Mas a verdade é que nenhum de nós tinha culpa. Eu fiz minhas escolhas, e ele respeitou isso. E quando precisei, ele estava lá. E por que ele nunca contou para ninguém sobre vocês? Helena deu um sorriso triste. Porque quanto menos pessoas soubessem, mais seguros estaríamos. Ricardo tem conexões, dinheiro, influência. Se alguém soubesse onde eu estava, mesmo sem querer, uma palavra errada no lugar errado e ele poderia me encontrar. Papai entendeu isso. Ele me protegeu com seu silêncio. Miguel olhou para os 2 meninos que ainda observavam do canto da sala. Pedro, o mais velho, segurava a mão do irmão menor com uma atitude protetora que partia o coração. Aquelas crianças haviam crescido naquele refúgio, longe do mundo, longe do pai violento, mas também longe de tudo mais. Não iam à escola, não tinham amigos, viviam em um isolamento que, embora seguro, era também uma prisão. E agora? Perguntou Miguel. O que você vai fazer agora que seu pai se foi? Helena olhou para ele com olhos cheios de medo. Eu não sei. Esta cabana é sua agora. Nós vamos embora, é claro. Eu só preciso de alguns dias para encontrar outro lugar, juntar nossas coisas. Não. A palavra saiu firme e clara da boca de Miguel. Helena o encarou, confusa. Não, repetiu ele. Vocês não vão a lugar nenhum. Mas a cabana é sua. Está no testamento. Miguel tirou o bilhete do bolso, aquele que havia vindo com a escritura. Perdoe minha filha. Ele estendeu o papel para Helena. Eu não acho que seu pai quis dizer que você precisa ser perdoada por qualquer coisa que fez. Acho que ele estava pedindo para eu perdoá-lo por deixar essa responsabilidade para mim. Não estou entendendo. Seu pai me deixou esta cabana porque sabia que eu cuidaria dela. E cuidaria de vocês. Ele não podia simplesmente deixá-la para você no testamento porque isso deixaria um rastro público. Os outros filhos dele contestariam, haveria documentos, processos, advogados. E eventualmente, Ricardo descobriria. Mas me deixando a cabana, seu pai garantiu que ela ficaria protegida, fora do alcance de qualquer um que pudesse revelar seu esconderijo. Helena cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados com a compreensão. Mais a mais, continuou Miguel. Por que escolher justamente mim? Ele tinha outros funcionários, pessoas mais próximas da família. Mas me escolheu. E acho que sei por quê. Miguel fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Minha esposa morreu há 5 anos. Câncer.
Nunca tivemos filhos. Desde então, trabalho na fazenda é tudo o que tenho. Seu pai sabia disso. Ele sabia que eu sou um homem solitário, sem família, sem ninguém dependendo de mim. E sabia que, se eu descobrisse a verdade sobre vocês, eu entenderia. Porque eu também sei o que é proteger quem amamos. Eu teria dado tudo para salvar minha esposa, mas não pude. Mas posso ajudar vocês. Você está dizendo que... Estou dizendo que esta cabana é de vocês. Vocês ficam aqui. Eu cuido de tudo, assim como seu pai fez. Mantimentos, lenha, o que precisarem. E mais. Posso fazer mais. Como assim? Pedro precisa ir à escola. Lucas também. Eles merecem ter uma infância normal, ou o mais próximo disso que conseguirmos. Posso registrá-los em meu nome, dizer que são meus sobrinhos que estão sob minha guarda. Ninguém vai questionar. E você pode começar a ter uma vida novamente, Helena. Não precisa viver como prisioneira. Mas e o Ricardo? E se ele me encontrar? Então ele vai ter que passar por mim primeiro. A firmeza na voz de Miguel surpreendeu até ele mesmo. Mas era a verdade. Pela primeira vez em anos, desde que perdeu sua esposa, ele sentia que tinha um propósito novamente. Uma razão para acordar de manhã que ia além de consertar cercas e alimentar animais. Helena chorou. Chorou por alívio, por gratidão, pela bondade inesperada de um estranho que não era mais estranho. Chorou pela perda do pai que ela havia recuperado brevemente antes de perdê-lo para sempre. E chorou porque finalmente, depois de 3 anos vivendo nas sombras, havia uma luz no fim do túnel. Os meses seguintes foram de transformação. Miguel cumpriu sua promessa. Registrou os meninos como seus sobrinhos e os matriculou na escola da cidade. Todos os dias, ele subia a montanha para buscá-los de manhã e trazê-los de volta à tarde. Aos poucos, Helena começou a se aventurar para fora da cabana. Primeiro apenas até a varanda. Depois até o bosque ao redor. Eventualmente, até a cidade, sempre com Miguel ao lado, sempre atenta, mas gradualmente reconquistando sua liberdade. E algo mais começou a florescer entre eles. Algo que nenhum dos dois esperava. Era sutil no início. Um sorriso prolongado. Uma mão que tocava a outra ao passar uma xícara de café. Conversas que se estendiam até tarde da noite depois que as crianças iam dormir. Miguel descobriu em Helena uma mulher forte, resiliente, com um senso de humor surpreendente considerando tudo o que havia passado. E Helena descobriu em Miguel uma bondade genuína, uma paciência infinita, uma capacidade de amor que ela pensava não existir em homens. Mas nenhum dos dois apressou as coisas. Havia muito a curar, muita confiança a ser reconstruída. Miguel entendia isso e esperava, dando a Helena todo o espaço e tempo que ela precisasse. Até que um dia, quase um ano depois daquele primeiro encontro, Helena desceu até a fazenda. Era a primeira vez que ela deixava a montanha sozinha, sem Miguel. Encontrou-o consertando o telhado do celeiro, como sempre fazendo o trabalho árduo que mantinha tudo funcionando. Miguel, chamou ela. Ele desceu da escada, limpando a testa suada. Helena? Está tudo bem. Os meninos? Estão bem. Estão na escola. Ela deu um passo à frente, o coração batendo forte. Eu só queria dizer algo. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Miguel esperou, os olhos gentis fixos nela. Obrigada. Por tudo. Por nos acolher, por proteger meus filhos, por me dar minha vida de volta. Mas mais do que isso. Helena respirou fundo. Obrigada por me mostrar que ainda posso confiar. Que ainda posso amar sem medo. Que nem todos os homens são como Ricardo. Helena. Eu te amo, Miguel. Não sei quando aconteceu, não sei exatamente como. Mas aconteceu. E está tudo bem se você não sentir o mesmo. Você já fez tanto por nós que eu não tenho o direito de pedir mais nada. Mas precisava que você soubesse. Miguel não disse nada.
Apenas deu 2 passos à frente e a envolveu em seus braços. E Helena, que havia passado anos associando o toque masculino com dor e medo, finalmente se permitiu derreter naquele abraço. Ali estava a segurança. Ali estava Lar. Eu também te amo, sussurrou Miguel em seu ouvido. Desde o dia em que vi aqueles olhos verdes pela fresta da porta. Só estava esperando você estar pronta. Eles se casaram na primavera seguinte, em uma cerimônia simples na cabana da montanha, com Pedro e Lucas como testemunhas. Não havia convidados, não havia festa grande. Apenas uma família que havia sido formada não pelo sangue, mas pela escolha. Pela bondade. Pelo amor que cura todas as feridas. Miguel adotou oficialmente os meninos. Agora eles tinham um pai de verdade, um homem que os ensinava a pescar, que os ajudava com a lição de casa, que os abraçava sem segundas intenções, sem violência, sem medo. Um homem que mostrava a eles que ser forte não significa ser cruel, e que amar não significa controlar. E quanto a Ricardo? Ele eventualmente seguiu em frente, casou-se novamente, provavelmente perpetuando o mesmo ciclo de violência com outra vítima. Mas Helena estava fora de seu alcance agora, protegida não apenas pelo isolamento da montanha, mas por um homem que genuinamente se importava, e por uma rede de segurança que o velho Sr. Albuquerque havia tecido mesmo depois de morto. Às vezes, nas noites frias de inverno, quando o fogo crepitava na lareira e os meninos dormiam em seus quartos, Miguel e Helena sentavam-se na varanda da cabana e olhavam para as estrelas. E Miguel pensava naquele bilhete. Perdoe minha filha. Mas não havia nada a perdoar. O Sr. Albuquerque havia orquestrado tudo perfeitamente. Até o fim. Havia escolhido o homem certo, havia confiado no momento certo, havia protegido sua filha mesmo quando não podia mais estar lá. E Miguel, o humilde caseiro que nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto, agora tinha uma família. Tinha amor. Tinha propósito. Tinha um lar que não era apenas 4 paredes de madeira em uma montanha, mas os corações das 3 pessoas que o habitavam com ele. A história poderia ter sido diferente. Helena poderia ter batido na porta de um homem cruel, um homem que a teria expulsado ou pior. Mas o destino, ou talvez o planejamento cuidadoso de um pai amoroso, havia colocado as pessoas certas nos lugares certos. E às vezes, apenas às vezes, as histórias têm finais felizes. Não os finais perfeitos de contos de fadas, porque a vida real raramente é perfeita. Helena ainda tinha pesadelos ocasionais. Miguel ainda sentia falta de sua primeira esposa. Os meninos ainda faziam perguntas difíceis sobre o pai biológico que mal conheceram. Mas eles enfrentavam tudo isso juntos, como uma família. Uma família escolhida, construída sobre os alicerces da bondade, do sacrifício e do amor incondicional. E toda vez que Miguel subia aquela estrada de terra até a cabana, toda vez que via a fumaça subindo da chaminé e ouvia as risadas das crianças brincando lá dentro, ele agradecia silenciosamente ao velho Sr. Albuquerque. Por ter confiado nele. Por ter visto nele algo que talvez ele mesmo não soubesse que estava lá. A capacidade de proteger, de amar, de ser o herói que alguém precisava. Porque no final, não são as grandes gestas ou os atos heróicos filmados que definem quem somos. São as pequenas escolhas. A decisão de não expulsar uma família assustada. A decisão de proteger ao invés de explorar. A decisão de amar ao invés de abandonar. Essas pequenas decisões, acumuladas dia após dia, são o que constroem uma vida que vale a pena ser vivida. E enquanto Pedro crescia e se tornava um jovem responsável, e Lucas descobria seu amor por desenhar e pintar, e Helena finalmente reencontrava sua risada genuína, aquela que havia sido silenciada por tantos anos, Miguel sabia que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era um lugar que ele havia procurado. Não era um lugar que ele havia planejado. Mas era exatamente onde ele precisava estar. No alto de uma montanha, em uma cabana de madeira, cercado por uma família que o escolheu tanto quanto ele os escolheu. E naquele refúgio, longe do mundo cruel que quase destruiu Helena, eles construíram algo bonito. Algo duradouro. Algo que provava que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança. Sempre há a possibilidade de recomeço.
Sempre há a chance de encontrar amor onde menos esperamos. Anos depois, quando Pedro terminou a faculdade e Lucas abriu sua primeira exposição de arte, quando Helena finalmente conseguiu publicar o livro que havia escrito sobre sua jornada, ajudando outras mulheres a encontrar coragem para fugir de relacionamentos abusivos, Miguel sentou-se na mesma varanda, agora mais velho e com os cabelos completamente brancos, e sorriu. Aquela chave enferrujada que ele havia encontrado há tantos anos não abriu apenas uma porta de madeira. Abriu a porta para uma vida inteira. Uma vida cheia de significado, de amor, de família. E tudo porque um velho fazendeiro sábio soube ver além do óbvio, soube planejar além de sua própria morte, soube confiar no coração bondoso de um caseiro humilde. Porque essa é a verdade que muitas vezes esquecemos: os maiores tesouros não são encontrados em cofres ou bancos. São encontrados nas conexões humanas, nos laços que formamos, nas vidas que tocamos e que nos tocam em retorno. São encontrados em cabanas esquecidas no alto de montanhas, esperando para se tornar o lar de alguém que precisa desesperadamente de um refúgio. E Miguel, o caseiro que herdou muito mais do que uma propriedade, entendeu isso melhor do que ninguém. Ele herdou uma responsabilidade, uma missão, uma família. E em troca, ganhou tudo aquilo que dinheiro nenhum poderia comprar: o amor incondicional, a gratidão genuína, e a certeza de que sua vida havia feito diferença no mundo. Porque no fim, não é sobre o que acumulamos ou possuímos. É sobre quem amamos e quem nos ama. É sobre as portas que abrimos para os outros e as portas que eles abrem para nós. É sobre escolher a bondade quando seria mais fácil escolher a indiferença. É sobre ser o herói silencioso na história de alguém, mesmo que o mundo nunca saiba seu nome. E essa é a história mais bonita de todas. A história do caseiro que entrou em uma cabana esperando encontrar 4 paredes vazias, e descobriu uma família esperando para amá-lo. A história da mulher corajosa que fugiu da violência e encontrou paz. A história de 2 crianças que aprenderam que nem todo homem é um monstro, que alguns são anjos disfarçados. E a história de um pai que, mesmo depois de morto, continuou protegendo sua filha através das mãos certas, do coração certo, do homem certo. Porque o amor verdadeiro, o amor paternal, o amor incondicional, esse nunca morre. Apenas se transforma. Se adapta. Encontra novos caminhos. E continua protegendo, sempre protegendo, aqueles que amamos, mesmo quando não estamos mais aqui para fazer isso pessoalmente. E talvez essa seja a maior lição de todas. Que o bem que fazemos no mundo continue ecoando muito depois de partirmos. Que as sementes de bondade que plantamos continuam germinando, florescendo, dando frutos que alimentarão gerações futuras. O Sr. Albuquerque plantou essas sementes. Miguel as regou. E Helena e seus filhos foram os frutos mais doces dessa colheita de amor e sacrifício. E assim, no alto daquela montanha, em uma cabana que guardava segredos mas que agora guardava apenas amor, uma família improvável escreveu seu próprio final feliz. Não porque era fácil, não porque era óbvio, mas porque escolheram acreditar que mesmo nos momentos mais escuros, ainda há luz. Ainda há esperança. Ainda há amor esperando para ser encontrado. E às vezes, apenas às vezes, esse amor está escondido atrás de uma porta de madeira, em uma cabana esquecida, esperando que alguém com um coração bondoso a abra e deixe a luz entrar.